O meu nome é Roberto Nascimento, sou tenente-coronel da Polícia Militar do... Quem que é esse cachorro que tá roubando meu espaço aqui no canal? Fala pra mim, quem que é? É você, né, fi? É o Beto, gente. Eu quero roubar esse canal pra mim, pra faturar milhões. Filho, por favor, cara, que milhões? Cadê o Jojo? Peguei ele lá deitadinho no sofá só pra isso. Né, filhote? Só pra você dar um oi aqui, as pessoas sentem saudade. O pessoal tem que ver que você tá vivo e dançando. E vem! Você é boa pra caralho. Chega. Gente, vamos falar sobre uma coisa séria? Fofoca. Vamos rodar a vinheta aqui. Fofoqueira. Vinheta minimalista, vocês estão ligados, né? Começa com erro de rede, já vai me deixando louco da cabeça já, mano. Nossa, mas Access Denied é a primeira vez que eu vejo. Ó, parte 1 aqui, fofoca, história com comida, bolos e por aí vai. É sempre uma historinha pior que a outra, vai vendo o nível que chega, ó. Gente, eu tô chocada com o que aconteceu comigo. Eu acordei e simplesmente um estranho dentro da minha casa. Ah, normal, isso daí é bandidagem. Vou falar isso, né, que é normal. Eu estava dormindo e de repente eu escuto um barulho de panela batendo vindo da minha cozinha. Eu tomei um susto, né? Porque eu moro sozinha. Então Deus me livre uns barulhos de panela batendo na minha cozinha do nada. Não, eu morro mais de medo de bandido do que de espírito, fantasma. Quando eu me levanto da cama, ela batendo na minha cozinha. Ai, tava demorando. Quando eu me levanto da cama pra ver o que tava acontecendo, simplesmente tinha um homem sentado na minha mesa, gente. Um homem que eu nunca vi na vida sentado na minha mesa. Nossa, mas e a cadeira? Sentou na mesa? Como confeiteira, né? Eu faço bolo pra fora. Agora, como aquele homem entrou lá dentro, vocês nem imaginam, meus amigos. Por isso eu vim contar essa história pra vocês. Recentemente eu me mudei, né, de uma casa pra um apartamento. Eu trabalho com doce, bolo, sou confeiteira. E eu pensei que se eu me mudasse pra um apartamento, seria mais seguro pra mim, já que eu moro sozinha. Só que eu não sabia o pesadelo que estava por vir. Eu aluguei esse apartamento com... Nossa, pera aí, moça. Esse bolinho aqui de Red Velvet deve tá bom, hein? O meu bolo favorito é de Red Velvet. Não, meu bolo favorito é cenoura. Bolo de cenoura. O segundo é Red Velvet, que é muito bom. Vamos lá, ela trabalha como confeiteira. Eu trabalho que com tem? doce, bolo, sou confeiteira. E eu pensei que se eu me mudasse pra um apartamento, seria mais seguro pra mim, já que eu moro sozinha. Tá. Só que eu não sabia o pesadelo que estava por vir. Eu aluguei esse apartamento com o próprio síndico do prédio onde eu iria morar. Então, assim, o proprietário do apartamento que eu aluguei era o síndico. Até aí, tudo bem, porque o síndico era muito simpático, muito galera, alto astral. Muito galera, mas você não tem nada que possa te proteger, né? Porque, por exemplo, quando você aluga nessas empresas aí de quinto andar, Zap Imóveis ou numa própria imobiliária, você tem a defesa deles caso seja necessário. Agora, você tá morando na casa onde o síndico é o dono dela e você tá alugando diretamente com ele, contrato que vocês fizeram ali, quem que vai te proteger caso dê algum problema? De qualquer tipo de problema pode ser. E o Beto tá latindo pra caramba, hein? E aí eu já logo pensei, né? Beleza, vai ser tudo tranquilo, vai dar tudo certo. Se passaram 2 meses depois, eu sempre recebi muitas encomendas, gente, graças a Deus. Então, assim, todo mundo ali no prédio via, né? Minha movimentação, subindo, descendo, entregando bolo, entregando doces, o dia inteiro, todo o tempo. Que bom. E aí aconteceu o quê? Que eu peguei uma encomenda muito grande pra uma festinha de 1 ano. Eram docinhos, no total foram 1000 docinhos, tinha alguns personalizados também pro meio e um bolo de aniversário artesanal. Gente, vocês não têm noção de quanto deu trabalho. Não vou me estressar, só vou deixar. E um bolo de aniversário artesanal. Gente, vocês não têm noção de quanto deu trabalho pra mim fazer essa encomenda. Mas eu fiz com muito amor e carinho. A cliente combinou de pegar comigo 9 horas da manhã. Beleza, fiz tudo, gente. Passei a madrugada praticamente fazendo tudo. Deixei na geladeira e fui dormir. Quando eu acordei no outro dia, como de costume, fui conferir a encomenda, né? Porque eu sempre deixo de um dia pro outro gelando. E quando eu abri a geladeira, gente... Ah, peraí, erro de rede, acabou de aparecer. Mas não vou me estressar, eu já falei que não tem necessidade de ficar gritando por causa disso. Gente, também não sei. O bolo simplesmente sumiu. E o bolo da geladeira some. O bolo sumiu. Aí eles vão me falar que eu sou louca? Não, não sou louca. Por quê? Porque eu moro sozinha e eu tenho certeza que eu fiz o bolo, gente. Eu gravei eu fazendo o bolo. Então, assim, na onde é que foi parar aquele bolo, né? Ninguém sabia. Andando sozinho, o bolo não tinha como ter saído da geladeira. Isso aí é coisa do síndico, que ele tem já a chave lá do seu imóvel. Eu entrei, foi num desespero. Eu comecei a chorar. Liguei pro síndico, contei pra ele o que tinha acontecido, porque alguém tinha entrado dentro do meu apartamento, não tinha outra explicação. E aí foi todo aquele alvoroço no grupo do prédio, porque alguém tinha entrado ali no apartamento, não tinha como aquele bolo sumir dali. E, gente, pensa no caos. Já tava dando 8h30 da manhã, a cliente ia buscar o bolo, já tava E pago. cadê o bolo? Como que eu ia explicar pra mulher que o bolo tinha sumido de dentro da minha geladeira? Festa de 1 aninho, gente, de 1 aninho. Eu entrei assim, gente, em total desespero. Eu só queria encontrar aquele bolo antes da cliente chegar. Aí descemos, fomos falar com o porteiro. Aí o porteiro falou: olha, minha senhora, ninguém entrou depois desse
horário que você tá falando pra mim, não, entendeu? Foi só moradores do prédio mesmo. Aí eu pensei, foi alguma pessoa aqui de dentro do prédio, então. Já arrumei maior alvoroço dentro do grupo daquele prédio. Aí os vizinhos falaram, né? Cadê meu bolo? Vamos olhar as câmeras. Quem cuidava dessa parte das câmeras, né, de imagem de câmeras, era o próprio síndico do prédio. Aí ele falou, beleza, vamos olhar nas câmeras. Gente, a gente olhou aquelas câmeras 32 vezes. Nenhum momento ninguém entrou no meu apartamento. Nenhum, zero. Não, mas peraí. Não entrou no apartamento ou não entrou na portaria e foi pro seu andar, sei lá. Porque se tem uma câmera mostrando a entrada do seu apartamento, alguém deve ter entrado ali e filmou sim. Como é que não filmou? Aí ele falou, beleza, vamos olhar nas câmeras. Gente, a gente olhou aquelas câmeras 32 vezes. Nenhum momento ninguém entrou no meu apartamento. Nenhum, zero. E eu fiquei pensando, gente, eu falei, não, isso não pode estar certo. Isso não pode, gente. A gente olhou aquilo lá 73 vezes e não tinha ninguém entrando no meu apartamento. A única pessoa que entrou no meu apartamento foi eu. Eu falei, não tô ficando louca. Eu tenho certeza, eu fiz esse bolo estava dentro da minha geladeira. Eu mostrei pra ele os vídeos que eu tinha feito do bolo e nas imagens ninguém tinha entrado dentro do meu apartamento. Que isso, menina? E aí? Gente, parte 2 da história do dia que eu acordei. Eu queria que você continuasse animada desse jeito. Síndico, né, pro porteiro ver as câmeras pra ver quem tinha entrado dentro da minha casa, gente, porque não tinha como, o bolo sumir dali. Eu já estava assim, em desespero, porque a cliente estava quase vindo buscar o bolo. Eu não achei o bolo. A sorte que eu tinha uma amiga que morava perto, que também era confeiteira, que me salvou nesse dia. Ela arrumou lá um bolo pra mim, ela me ajudou, nós fizemos juntas. Consegui entregar a encomenda pra cliente, um pouco atrasada, mas consegui. E aí, gente? Ufa! Para erro de reis do Reará! Que bonitinho esse girassol que eles fizeram aqui, né? Nossa, será que tá gostoso isso, mano? Vamos lá, o que você tava falando mesmo, moça? Um pouco atrasada, mas consegui. E aí, gente, o bolo simplesmente sumiu, não apareceu novo culpado, chamei a polícia, fiz o BO. Tá. A polícia verificou as câmeras e nada, gente, não tinha nada. Impressionante. Eu fiquei totalmente arrasada, mas beleza. Passou 2 semanas? Detalhe. Eu fui no chaveiro, né, pra poder ver a fechadura da minha porta, gente, porque a fechadura da minha porta é eletrônica, não é de chave. Então, assim, o chaveiro disse que ela é a mais segura que tem no mercado, fechadura eletrônica. Mas se você tem acesso ao aplicativo, né? Porque se for o dono do apartamento, aí ele vai toda hora conseguir, sei lá, mudar a senha, apagar histórico pra ver quem que entrou. E aí o que eu fiz? Fiquei desesperada, mudei a senha, mas eu já estava planejando me mudar dali, gente, porque aquilo não era normal, sabe? Aconteceu um trem daquele e ninguém conseguia resolver. Beleza, passaram 2 semanas, ninguém resolveu nada. Eu fiz uma outra encomenda, deixei na geladeira e fui dormir tranquila, gente. Quando foi de madrugada, eu tava dormindo no meu quarto tranquila, escuto uns barulhos assim de panela mexendo na De cozinha, novo? né? Aí eu pensei, oxe, eu moro sozinha, por que tá com barulho de panela? Eu associei o quê? Quem tá na cozinha é a pessoa que entrou da última vez, porque eu fiquei parada, gente, na minha porta, escutando assim o barulho que tava fazendo na cozinha, sabe? E aí eu fui assim, saindo de fininho do quarto, porque da porta do meu quarto dá pra ver a cozinha, sabe? Fui saindo de fininho, gente. Quando eu chego na porta do meu quarto e olho pra cozinha, eu me deparo, gente, com uma pessoa toda de preto, sentada na minha mesa. Sentado na mesa, comendo. E comendo bolo, gente, que eu tinha feito. Eu tinha feito a encomenda no dia anterior e deixado na geladeira, né? Porque eu sempre deixo gelando. A pessoa simplesmente estava sentada na minha mesa com um garfo, sei lá, colher, nem sei o que era, gente. E comendo, sabe, assim, o bolo, assim, de colher, como se estivesse na própria casa dele. Aí eu vi aquela situação, gente, eu fiquei desesperada. A minha primeira reação foi começar a gritar. Eu comecei a gritar socorro, socorro. E voltei pra trás, me tranquei no quarto, porque ele estava na cozinha, né? Vai que ele pega alguma coisa pra poder tentar fazer maldade pra mim. Então a minha reação foi voltar pro quarto, me trancar e gritar socorro sem parar dentro do quarto, gente. Eu fiquei assim, desesperada, porque tava só eu e ele dentro do apartamento. Quem que era? Ela não reconheceu? E planejado não só vir comer o bolo, mas fazer alguma maldade pra mim. Só sei que eu me tranquei dentro do quarto e aí eu liguei pra polícia e nisso só deu um silêncio assim, sabe? Ficou silêncio lá fora. Mas eu liguei pra polícia. Gente, a polícia demorou tanto pra vir, vocês não têm noção. Do meu desespero, ela demorou tanto, mas tanto pra vir. Aí eu comecei a mandar mensagem, gente, de madrugada no grupo do prédio, perturbando todo mundo, falando que tinha alguém dentro do meu apartamento, que era um homem de preto, e comecei a fazer um escândalo lá no grupo e ligar pra vários vizinhos, né, pra ver se alguém ia lá pra me ajudar, porque a polícia tava demorando. E eu não sabia se o homem tinha ido embora, se a pessoa tinha ido embora, se tinha ficado lá dentro, gente. Eu sei que eu tava desesperada. E aí um vizinho meu, gente, veio até meu apartamento, eu abri a porta pra ele, nós dois olhamos tudo assim dentro da casa, não tinha mais ninguém na casa. Então ligamos pro síndico, mas o síndico não tava no prédio naquele dia, ele simplesmente tinha viajado, sei lá, não sei, ele não tava no prédio. Aí a polícia chegou, fizemos um BO, não teve como olhar as câmeras porque o síndico não estava no prédio, gente, muito estranho, porque é sempre o síndico que tinha as câmeras, mas ele não estava no prédio. Mas a única coisa que eu pude fazer, gente, foi um BO. Eu não pude fazer mais nada, ninguém fez mais nada, eu fiz só um BO.
Quando foi no dia seguinte, gente, vocês não vão acreditar no que eu descobri. Olha como que ela consegue puxar a gente pro próximo. Vamos pra parte 3. No dia seguinte, depois de ter chamado a polícia, feito BO e tentado resolver a situação, gente, não deu em nada. Eu decidi ter uma séria conversa com o síndico e entregar o apartamento, já que ele era o proprietário do meu apartamento, né? Ele que tinha alugado o apartamento pra mim. Eu decidi que eu não queria mais ficar ali, que eu não ia mais ficar naquele lugar, porque estava acontecendo muita coisa estranha, gente. Ninguém resolvia nada, nem polícia, nem síndico, nem ninguém. Então, pra mim, não fazia mais sentido ficar naquele lugar. E beleza, gente, parece que foi Deus. O querido do síndico simplesmente me chamou pra conversar no apartamento dele, já que ele era muito bonzinho, muito galera. Aí ele falou, vem aqui em casa pra gente conversar, ver uma situação que fica melhor pra nós dois e tudo mais. E, gente, assim, parece que foi Deus. E eu fui. Aí conversamos, ele tentando de todas as maneiras pra que eu não saísse do apartamento. A gente conversou. Eu chorei horrores, gente. Eu desabafei, chorei com aquele cara. Assim, eu me desmoronei totalmente. Depois de tanto chorar, gente, tava horrível. Eu pedi pra ele deixar eu usar o banheiro, né? E falei, posso usar seu banheiro, por favor? E ele, claro, toda a galera, né? Toda alto astral, falou, pode usar o banheiro sim. Mas do jeito que ela fala, parece que foi tipo, oi, moço, posso usar o banheiro? Ele, pô, mina, agora? Bom, ele ia até falar pra você usar já. Toda hora, tudo que ele fala é sempre muito gente boa, muito galera. Mas tá. Gente, eu entrei dentro do banheiro, usei o banheiro. Quando eu saí do banheiro, gente, ele não tava mais lá na sala, porque ele tava lá pra dentro. Parece que o cachorro tinha visto um grilo, sei lá, um besouro, e o cachorro assustou. Então ele tava lá pra dentro pros quartos, resolvendo o problema do cachorrinho dele. Do que eu saí do banheiro, gente, da porta do banheiro, eu olhei pra cozinha e me deparo com a tábua do meu bolo em cima do fogão do cara. Vocês acreditam nisso? A tábua do meu bolo que tinha sumido em cima do fogão do cara. Aí vocês me falam, como que aquela tábua foi parar ali em cima? Como que aquela tábua foi parar ali em cima, gente? Coincidência, e eu tinha como né? provar que aquela tábua, sei lá, gente, era minha? Porque eu tinha gravado um vídeo de eu confeitando o bolo desde o início. Como era um bolo de 1 aninho, eu falei, eu vou gravar, né? Eu confeitando desde o início. Então eu tinha como provar que ela era minha. E sem contar que também tem a logo da minha empresa gravada em todas as minhas tábuas. Aí é foda, hein? Mas aí o síndico vai lá, comete esse crime e ainda chama a outra pra entrar no apartamento dele ainda. Com todas as provas lá. E o cara vai roubar bolo. Enfim, gente, era o bonito do síndico que tinha entrado dentro do meu apartamento. Como ele conseguia a senha da minha fechadura e entrar lá e fazer o que quer, eu também não sei. É Só sei que eu acho que ele, provavelmente é dele ele também a fazia isso fechadura. com outros apartamentos, entendeu? E nunca foi descoberto, né? Vai saber. Só sei, gente, que o bonito apagou todas as filmagens dele entrando dentro do meu apartamento. Todas. Porque eu não sei também porque que só ele tinha acesso às filmagens, gente. Mas ele simplesmente apagou todos, deu um Dijon sem braço, né? Como se fosse um fantasma que estivesse roubando meu bolo, mas não, na verdade era ele que estava invadindo a minha privacidade. E aí vocês me perguntam, o que aconteceu com este homem? Eu juntei todas as provas possíveis que eu tinha contra ele, contatei meu advogado, fiz BO, contatei a polícia. E, gente, vocês podem acreditar ou não, mas até hoje não deu nada, merda nenhuma pra ele. Até hoje estamos em processo judicial e não deu nada pra aquele cara, gente. Simplesmente não deu nada. Eu fiz um escarfão naquele prédio, um barraco. Outros vizinhos também comentaram sobre algumas atitudes estranhas que o Eu tava muito interessado na história, eu tava muito focado nessa florzinha que ela tava fazendo de glacê ali. E ele cortou as duas coisas ao mesmo tempo. de um barraco. Outros vizinhos também comentaram sobre algumas atitudes estranhas que o síndico tinha. Mas, gente, simplesmente ninguém fez bosta nenhuma. O cara saiu Que ileso, lindo, tá lá. mano. Queridão na casa dele, ileso, o processo rolando e até agora nada. Pra vocês verem como que é a justiça do nosso país, né? É uma bosta, menino. É foda mesmo, viu? Mas é difícil dar alguma coisa quando falta provas. A gente acredita em você, moça. Mas enfim, obviamente eu me mudei de lá, né? Ainda tá rolando o processo, mas eu já me mudei de lá. E um conselho que eu dou pra vocês, gente, não confie em ninguém que aluga em casa pra vocês. Pensei que ela ia falar, não faz bolo gostoso não, gente, vai atrair bandidagem. Mas é isso que eu falei pra vocês, precisa de um meio intermediador entre o locador e o locatário, porque senão se der uma merda, vocês vão se resolver entre vocês. Palavra de quem que vai valer mais? É muito arriscado. Quem que aluga em casa pra vocês? E ninguém. Porque as pessoas sempre podem agir de má fé. Sempre. O cara simplesmente se achou no direito... Peraí, erro de rede. Mas e 1 minuto e meio agora? Não respeitou minha privacidade, fiz BO, chamei a polícia várias vezes. Gente, ele apagou todas as filmagens, todas as filmagens. Eu também não sei porque todo mundo aceitava que só ele tinha o direito de ver as imagens, só ele tinha o direito às câmeras, também não entendo isso, que loucura. Só sei que eu meti o pé daquele apartamento, gente, meti o pé daquele prédio e agora eu estou aguardando, né, a justiça, né, do homem, né, porque eu sei que a justiça de Deus será feita, mas quem entrava no meu apartamento era o querido do síndico e simplesmente
simplesmente, gente, simplesmente não deu nada pra aquele homem. Não deu nada. Eu fico indignada em falar isso. Imagina que cena ridícula, mano. Ele saindo do apartamento dele de preto, igual o Zorro, chegando no apartamento dela, pegando o bolo, fazendo barulho e comendo em cima da mesa. Olha a cena. Tá, vamos pra outra então? Agora é aqui. Encontrei o diário da minha filha e quando eu li fiquei traumatizada. Boa, é isso. Esses dias eu estava limpando o quarto da minha filha e eu acabei encontrando um diário dela. Li esse diário dela e eu fiquei traumatizada com o que eu li. Caramba. A minha filha, ela tem 16 anos e ela sempre foi uma menina extremamente educada, muito boazinha, inteligente, sempre foi muito bem na escola, nunca me deu trabalho assim pra nada. E eu acredito que por essas questões foi que eu mais me surpreendi. O que acontece? Eu me separei do pai da minha filha quando ela tinha 8 anos. Só que a minha relação com o pai dela sempre foi uma relação de amizade muito saudável, até mesmo por conta da minha filha. E desde quando nós nos separamos, ela mora comigo e durante muito tempo eu fiquei solteira, realmente assim, sem ninguém. E depois de muitos anos sozinha, eu acabei conhecendo uma pessoa, comecei a conversar com essa pessoa diariamente, até então era só conversa. Só que essa pessoa, ele mostrava gostar muito de mim, da minha companhia. E meses depois que a gente tava ali se conhecendo, né, conversando, ele me pediu em namoro. Só que ele é 7 anos mais novo que eu. Então, por conta disso, eu fiquei meio que com receio da idade. Qual que era a diferença de idade? Sem ser muito inconveniente. Então eu fui ali resistindo, sabe? Enrolando ele. Até que um certo dia eu percebi que eu estava gostando muito dele e resolvi me dar essa chance e aceitei a namorar com ele. E eu tava meio assim de dar essa notícia, né, pra minha filha, porque eu não sabia como ela iria reagir. Só que graças a Deus ela reagiu assim super bem. Ela ficou super feliz por mim. Porém, conforme o tempo foi passando, a minha filha começou a mudar de comportamento comigo. E só comigo. Ela começou a trancar a porta do quarto dela, coisa que ela nunca fez. E não, o meu namorado, ele não dormia em casa, ele não tomava banho em casa, ele vinha às vezes, ficava um pouco, mas ele já ia embora, até mesmo por respeito a ela, a minha filha. E sim, ela trancava a porta só quando estávamos eu e ela. Eu batia na porta do quarto pedindo pra entrar, ela não deixava eu entrar. Ela trocou a senha do celular dela e ela não quis me passar. E assim, ela nunca chegou a me tratar sem educação, só que ela mudou totalmente o comportamento comigo. Ok, um certo dia ela estava na escola e nesse dia eu estava de atestado, então eu decidi fazer faxina em casa, aproveitar aquele dia ali e fazer uma faxina em casa. Fiz faxina em todos os cômodos até que eu fui pro quarto da minha filha. E eu sou aquele tipo de pessoa que quando vai fazer faxina eu levanto... Peraí. Nossa, deixa eu falar. O amor que eu tenho por esses bolos que são molhadinhos assim, ó. Nossa senhora. Olha, eu comeria isso daqui, só esse daqui. Vai, tá. De pessoa que quando vai fazer faxina eu levanto tudo. E enquanto eu estava levantando as coisas do quarto dela, eu encontrei um diário. Delícia. Diário que eu nem sabia que ela tinha. Diário. Na hora que eu vi, claro que eu já fui pronta, né, pra ler. Só que na hora eu me senti mal por estar invadindo demais a privacidade dela, então não li. Deixei esse diário lá e continuei a minha faxina. Só que esse diário, ele não saía da minha cabeça e algo me dizia, lê esse diário, lê esse diário. Foi então que eu decidi ler, voltei no quarto. Erro de rede. E aí, vocês leriam ou não o diário da filha de vocês? Fica o questionamento agora, eu quero que vocês sejam sinceros aqui. Parte 2. Bora. Então, como eu estava dizendo... Nossa, eu adoro isso daqui, ó. Etnel, tá louco. Todo dia, quando tá frio, eu tomo um desse e durmo gostoso. Parte 2. Então, como eu estava dizendo, voltei no quarto, peguei aquele diário e eu comecei a ler. E ali no diário, ela confessava que ela estava apaixonada pelo meu namorado. Ai, quantos anos essa menina tem? E por que tá fazendo isso com a mãe? Que ela estava apaixonada pelo meu namorado. Ela confessou também que ela sentia muito ter por ele e que o sonho dela era perder a virgindade dela com ele. Meu Deus. Só que ela escreveu ali que ela não sabia como isso seria possível, até porque o meu namorado não olhava diferente pra ela, nunca assim chegou a tratar ela diferente, tudo isso ela escrevendo no diário. Ai, não era nem tipo, porque ele é namorado da minha mãe, eu tenho que respeitar a minha mãe. Não. Porque ele não olhou diferente pra mim, então é por isso também que eu não vou ficar com ele. Pra piorar tudo isso, no meio do diário, tinha 3 fotos dele. Fotos essa que ela tirou uma vez que a gente foi numa chácara. E ela tirou foto dele tomando banho. Eu não sei como, mas ela revelou e colocou essa foto no meio do diário dela. Ela também escreveu no diário que ela já estava começando a gostar tanto dele, que ela estava começando a sentir muitos ciúmes e pegando raiva de mim. Por isso que ela ficava... Naquele diário eu chorava. Eu nunca... Não é normal, né? Uma situação dessa entre mãe e filha. Peraí, erro de... Mano, e não é normal mesmo, né? Não é normal. Você não tá preparado pra sentir isso nunca na vida, né, mano? Aí você fica com aquele pensamento, nossa, mas eu acho que eu quero matar. Difícil. E aí, o que você fez? Enquanto eu lia aquele diário, eu chorava. Eu nunca... Não é normal, né? Uma situação dessa entre mãe e filha. Não. E eu nunca pensei que
um dia eu viveria algo assim, ainda mais com a minha filha, que é uma menina que eu nunca tive problemas, uma menina doce. E ali na hora do desespero eu decidi ligar pro pai dela, pedir pra que ele viesse em casa com urgência, porque eu precisava conversar com ele. Ele veio até a minha casa e ali eu mostrei tudo pra ele, o que eu tinha acabado de ver, o que eu tinha acabado de ler. Ele viu que eu tava bem abalada, eu tava assim, eu não sei explicar o que eu tava sentindo na hora, mas era horrível. E claro que o pai dela também ficou muito preocupado com isso. Então ele foi na saída da escola pra buscar ela e trouxe ela pra casa. E assim que ela chegou, nós sentamos, nós três, e ali nós conversamos. Eu falei pra ela que eu tinha encontrado o diário dela e que eu li o diário dela. E eu falei pra ela tudo que eu tinha visto ali. Na hora, a reação dela foi uma reação assim... Ela não ficou revoltada, ela não ficou brava por eu ter lido o diário, por eu ter mostrado pro pai dela, nada disso. Deu pra ver que ela ficou muito envergonhada. E ali conversando, eu acredito que ela se sentiu à vontade em conversar com a gente, e ela confessou que ela não tava conseguindo controlar esse sentimento, que nem ela sabia como que ela começou a gostar dele, mas sim que ela estava completamente louca, apaixonada por ele, e que ela sentia, assim, muito prazer e que o sonho dela era perder a virgindade com ele. Perguntamos pra ela se houve alguma coisa, se ele mexeu com ela, ela falou que não, que já... Deu pra ver que ela ficou muito envergonhada. E ali conversando, eu acredito que ela se sentiu à vontade em conversar com a gente. E ela confessou que ela não estava conseguindo controlar esse sentimento, que nem ela sabia como que ela começou a gostar dele, mas sim que ela estava completamente louca, apaixonada por ele, e que ela sentia, assim, muito prazer e que o sonho dela era perder a virgindade com ele. Perguntamos pra ela se houve alguma coisa, se ele mexeu com ela. Ela falou que não, que jamais, que ele nunca nem olhou pra ela, e que isso que deixava ela mais triste ainda. Foi muito difícil ouvir tudo aquilo, só que ali nós conversamos bastante com ela e nós falamos que a partir daquele dia, nós iríamos passar ela com um psicólogo pra gente poder ajudar nela nessa questão, pra que isso não afetasse ela. Ela aceitou de boa, assim, a todo momento, ela aceitou ajuda, ela não contrariou, ela não ficou brava, porém... Mano, como é que você vai levar o seu namorado agora pra uma festa de família que esteja sua filha? E agora? Aceitou de boa, assim, a todo momento, ela aceitou ajuda, ela não contrariou, ela não ficou brava, porém, ela pediu pra morar com o pai dela durante um tempo, porque segundo ela tava muito envergonhada, principalmente sentindo vergonha de mim. Eu falei pra ela que não precisava, que isso não ia mudar em nada, muito pelo contrário, que eu amo ela e que eu vou ajudar ela, mas ela insistiu em morar com o pai. Melhor. E eu deixei. E depois de tudo isso eu pensei bastante e eu decidi terminar. Nossa, mano. Não, mas agora que ela já tá morando com o pai dela, tá tudo bem. Vive sua vida normal, quer dizer, mas ela prefere a filha, né? E aí, acho que pra evitar esse problema, bora terminar com esse cara que você acabou de conhecer mesmo. E eu decidi terminar com o meu namorado. Não falei pra ele o motivo, ele ficou bem abalado. Eu só falei que... Não, peraí. Você tá de brincadeira, né, velho? Não falei pra ele o motivo, eu fiquei muito triste, muito abalada, porque ele tava me fazendo muito bem. Eu tava, assim, gostando bastante dele já. Lá. Já tem alguns meses que ela tá morando com o pai, ela tá passando certinho, né, com o psicólogo. Eu tenho fé que logo, logo isso vai passar, ela vai conseguir colocar todos os sentimentos dela no lugar. Vai passar, se Deus quiser. Eu não acho que deveria ter terminado, então. Porque se você arrumar um outro namorado, vai ser a mesma coisa. Nossa, então deixa ela resolver isso daí, viu, mano? Porque eu não consegui saber o que eu faria. Vamos então rapidinho de minha vizinha tentou me proteger de algo que ela mesma fez. Faz ideia. Minha vizinha tentou me proteger de um crime que ela mesma cometeu. Eu me mudei pra essa casa faz um ano. E antes de vir morar nessa casa, eu passei por diversas casas e não dava certo em casa nenhuma. Ou o dono, eu pagava aluguel e o dono queria mandar na casa que eu pagava, ou então eu alugava, depois começava a acontecer problemas, eu tinha que sair da casa, ou a pessoa Delícia, pedia a casa, isso aqui, tá bom? Problema, e eu ficava me mudando de casa em casa. Nossa, até que me informaram dessa casa que tava pra alugar e me avisaram. Ai, sai daí! Ô, mano, por que acontece isso? Se eu tô no YouTube, ele não fica fazendo isso. É só no TikTok. Não dava certo em casa nenhuma. Ou o dono, eu pagava aluguel e o dono queria mandar na casa que eu pagava, ou então eu alugava, depois começava a acontecer problemas, eu tinha que sair da casa, ou a pessoa pedia a casa, sempre tinha um problema e eu ficava me mudando de casa em casa. Até que me informaram dessa casa que tava pra alugar e me avisaram que o único problema dessa casa era que eu não teria privacidade, digamos assim. Porque era um quintal muito grande e nesse quintal tinha duas casas e não tinha nenhum muro que dividisse uma casa da outra. Não, nem vai. Não tinha muro, não tinha cerca, não tinha nada disso. Eram as duas casas no quintal. E o quintal era muito grande, tinha um gramado enorme, mas o quintal fazia parte das duas casas e a dona da casa morava em uma das casas. Então eu fui até lá pra conversar com ela e vi logo de início que não seria problema dividir o quintal com ela. Era uma senhora de mais ou menos uns 40 e poucos anos, um amor de pessoa, gente. Morava sozinho, não tinha filhos. Até então eu achava que ela não tinha filhos, não tinha família, não tinha ninguém. E eu tinha duas crianças, uma de 7 e uma de 11 anos. E ela era um amor, dócil que só com os meus filhos. Fazia bolo, levava pra gente. Às vezes fazia lasanha, aí falava que o tabuleiro dela de lasanha era muito grande, aí eu fazia, sobrava muito, mandava lá pra casa. A gente também ia no mercado, acabava comprando coisa pra ela. Então a gente tava sempre ajudando ela e ela ajudando a gente
gente, a gente tava se dando muito bem. Só que desde o primeiro dia que eu fui morar ali, ela me avisou, debaixo da minha casa, da casa em que eu morava, tinha um quartinho. Tinha que descer umas escadas, tinha uma porta, tinha que descer umas escadas, e ela me avisou que aquilo dali não fazia parte da casa. Que, tipo assim, que eu ia alugar, podia usar todo o quintal, eu podia usar tudo, mas aquele quartinho ali eu não poderia usar. E eu falei que tava tudo bem, porque tinha que descer, ir lá pra baixo, era escuro, frio, e eu sou medrosa. Falei pra ela que eu não queria, realmente, por mim tava tudo bem. Ela disse que era responsabilidade dela limpar o local lá, deixar sempre limpo, pra evitar rato, evitar barata. E eu amei, pra mim tava melhor ainda, assim, desse jeito. Quando nós conversamos sobre o local, ela me disse que mesmo limpando com frequência, ainda dava ratos, baratas, mas que raramente eles subiam, sabe? Nunca vinham pra dentro de casa, ficavam sempre lá. E eu falei pra ela que por mim tava tudo bem, desde que ela limpasse, que eu não ia lá, porque eu não mexo com essas coisas, eu morro de medo. Ela disse que se eu ouvisse barulho na encanação, que tava tudo bem, que poderia ser os ratos andando. Eu falei que tá. Desde o primeiro dia, eu comecei a ouvir barulhos de ferro. No primeiro dia, eu comentei com ela, e ela disse que lá pra baixo tava com muito rato, que ela ia chamar alguém pra detetizar, e eu falei que tá bom. Só que ela nunca chamou. E os barulhos todas as noites iam aumentando cada dia mais. Mas depois de muito tempo morando ali, eu já tinha me acostumado. Eu já não tava nem ligando mais. Até que um certo dia, o meu filho, extremamente curioso, percebeu que o cadeado estava lá, mas não tava trancado, não tava batido o cadeado. Então ele abriu e desceu. Nisso, meu filho subiu e já subiu gritando, e pedindo socorro e pedindo ajuda. Que Na tinha mesma hora lá? eu fui até o encontro dele, e ele veio até o meu encontro também, e a vizinha veio até o encontro da gente. Eu acho que ela já percebeu alguma coisa, ou com medo da gente descobrir alguma coisa, o que ela tava escondendo ali, e ela já veio gritando e perguntando o que tinha acontecido. Nisso, meu filho veio gritando: mãe, tá tudo morto, mãe, tem muitos e tá tudo morto. Eu nem tinha saído de dentro de casa ainda, eu já escutava os gritos, até que quando ele me contou que tinha lá embaixo, que nós descemos pra olhar, vocês não vão acreditar. Comenta pra parte 2. Será que é animal? Será que são pessoas? É isso que a gente vai ver Parte agora. 2, meu filho subiu já gritando. E a vizinha veio ao encontro dele, porque eu acho que ela já imaginou que ele tinha visto. E eu também saí de casa ao encontro dele, o que foi que aconteceu, e ele vem gritando. Ele falando que já tava tudo morto, e começou a chorar muito. Nisso ele começou a chorar muito, ficou muito nervoso, demorou um tempinho pra gente conseguir acalmar ele, pra tentar ver o que ele queria. A minha vizinha tentou levar ele pra casa dela, eu não deixei. Também não imaginava do que se tratava, mas eu não deixei porque eu tinha que acalmar meu filho. Então eu levei ele pra dentro de casa, e depois que ele se acalmou, ele me contou que lá embaixo tinha muitos cachorros. E eu desci lá, sabe? Depois que ele me contou tudo, eu desci, eu chamei a polícia, porque os cachorros estavam tudo presos em corrente. Tinha alguns que já tinha realmente ido de arrasta. Tinha mais ou menos uns 30 cachorros. Ela criava eles, eu não sei com que intuito, porque ela criava pra praticamente maltratar. Porque eles ficavam presos, sem comida, sem água. Situação assim, bem precária mesmo. E lá embaixo tinha muito rato, tinha muita barata. Eu acredito que os ratos deviam até morder eles. E quando eu chamei a polícia, que a polícia veio, ela tentou colocar a culpa em mim. Ela foi a primeira a falar com os policiais. Como ficava embaixo da minha casa, ela falou pro policial que eu era uma boa pessoa e que ela ia me ajudar a limpar. Eu vou ajudar ela a limpar, vai ficar tudo bem, não precisa processar ela não, ela é uma boa pessoa, ela deve ter feito isso aí sem pensar. Isso foi o que o policial me falou que ela tinha falado. Me deu um susto quando o policial veio falar comigo, sendo que eu que tinha feito a ligação, quando ele veio falar comigo como se eu fosse a suspeita ali do negócio. Só que depois viram que ela já tinha denúncias lá sobre isso, porque me parece que antes de eu morar nessa casa, ela criava os cachorros em cima ali pelo quintal, e ela também maltratava e os vizinhos denunciaram ela. Aí ela sumiu com todos os cachorros. Porque as pessoas estavam achando que ela não estava mais criando cachorro, mas ela estava sim, e ela estava criando Só que no lá embaixo. subterrâneo. As pessoas também contaram que antigamente ela pegava cachorros de rua pra criar. E todo mundo ficava muito feliz por ter uma pessoa assim, até que descobriram que ela não pegava pra criar, ela pegava pra maltratar. Pra Sinceramente, quê? não sei qual era o intuito, porque ela não era obrigada a fazer isso. Mas sim, ela fazia e realmente era muito cruel, foi muito cruel, sabe, a gente ver aquilo. Eles muito magrinhos, muito debilitados, não latiam, não tinha força pra latir. Eles não recebiam comida e nem água em momento nenhum. Muito Pra raramente quê? ela alimentava eles. Não era lavado o espaço que eles ficavam. Mano, isso não se faz nem com inseto. Você não vai nem pegar formiga pra ficar vendo ela morrer. Aquele negócio de colocar sal na lesma que a gente... Bom, eu já fiz isso uma vez só. Enfim, não é legal. Ela foi presa durante 2 anos e saiu porque um filho que ela tinha, que eu achava que ela nem tinha filho, mas ela tinha sim um filho que morava em outra cidade e pagou um advogado pra ela e ela saiu depois de 2 anos. Eu já não moro mais lá, né, na casa dela. Logo que aconteceu Não, isso, não eu já dá. procurei outra casa pra mim. E até hoje eu não sei mais notícia dela, também não sei o que foi feito com os cachorros, porque como eu disse, eu saí de lá. Mas sempre que eu lembro, eu fico muito triste. Meu filho também, até hoje, ele não esqueceu isso. Ficou marcado nele e eu acredito que vai ficar pra sempre. Mano, ela tirou os cachorros de rua que estavam vivos, pelo menos, ou felizes em ter a liberdade de comer o que eles querem. Aí põe dentro de um calabouço e começa a fazer eles passar fome. Ah, pelo amor de Deus, minha senhora. Família, fofocaiada de hoje foram essas. Eu acho que são histórias reais, viu? Porque eu senti muita verdade nessas 3 histórias. Não me parece que é uma história que foi contada por alguém e você tá recontando. Elas estavam sentindo de verdade. Principalmente a segunda, tá ligado? Oi, baby. Todas são recontadas, todas. Ah, todas são recontadas? Todas? Então, pra mim, tudo isso não vale mais nada. Acabou, minha noite acabou. Inscreva-se agora, não gasta meu dinheiro. Não importa o que você pensa, para sempre eu te quero. Ai meu bem, se inscreve. Não vai sem também dar um gostei. Toma, like, toma, like.